esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Jesus, Lucas 22, 12. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza, que oferece lições valiosas de todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo, cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé e, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Emmanuel. Gratidão pelo vida e por tua presença e energias, que eu saiba transformar o comum em algo extraordinário. Dai-me calma para não agir pela pressa ou por impulso, e sabedoria para entender o tempo certo de tudo. Que minhas palavras sejam suaves, meus gestos sinceros. Guarda em mim e minha família, sob tua protetora e renovada esperança em dias melhores. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para estudarmos o Livro dos Espíritos. O nosso estudo na noite de hoje, ele está abordando o livro segundo, do Livro dos Espíritos, a parte segunda, que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Especificamente, no capítulo 6, nós estamos estudando a vida espírita. Então, como que é a vida do espírito? E como estudo específico, são as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, a questão que nós vamos abordar hoje, que é a questão 250, ela trata das percepções dos espíritos. E Kardec, buscando compreender esse mundo e trazer para nós um esclarecimento
como que é a vida espírita, ele pergunta aos espíritos sobre como são as percepções. Ele faz o seguinte questionamento: uma vez que as percepções são atributos do próprio espírito, seria possível livrar-se delas? Então, se o espírito, ele que tem a percepção, é um atributo dele, é uma decisão dele ter essa percepção ou não, ele pode, se ele não quiser se livrar dessas percepções, de uma sensação ruim, uma percepção de algo que ele não quer, ele pode fugir dela? Essa é a pergunta, né? E os espíritos responderam da seguinte forma: o espírito vê e ouve apenas o que quer. Então significa que os espíritos nos dizem que nós, espíritos, né, podemos sim escolher o que nós queremos ouvir e o que nós não queremos, as percepções que eu tenho e o que eu não tenho. E se a gente for fazer uma reflexão, até quando encarnado isso acontece? Quantas vezes, né, nós, na nossa juventude, fomos orientados pelos nossos pais, pelos nossos mestres, né, sobre determinados assuntos, e nós simplesmente ignoramos, deletamos ele da nossa mente. Nós fugimos de alguns assuntos. Uma decisão minha. Se isso vai ser bom ou ruim para mim, lá na frente isso vai aparecer, né? Porque a gente faz isso às vezes com bons conselhos, boas sugestões, boas orientações, mas que estão indo contra um desejo carnal, material, sobre determinado assunto, e a gente quer ignorar, né? Mas também acontecem situações em que nós temos as percepções de algum assunto e nós não queremos, porque aquilo, a gente sabe que aquilo ali é algo ruim, que não vai agregar nada para mim, e a gente afasta nosso pensamento, nosso padrão vibratório mental de determinados temas, né? A gente vê no nosso país muita polarização com temas políticos, né? E as pessoas às vezes entram num jogo de posta uma coisa contra um outro, aí recebe alguma coisa em sentido contrário, e aquilo vai criando na pessoa uma sensação ruim, uma raiva, e vai alimentando algo de ruim na gente. E isso aconteceu comigo também. E eu tomei uma decisão lá atrás: não posto nada que não for para construir algo. Isso foi muito bom para mim, que eu passei, né? Deixei de criar rancor, ódio, sentimentos ruins, e até o algoritmo que fica influenciando, quando você sai dessa vibe, ele para de ficar mandando assuntos relacionados a isso. Então, os espíritos nos mostram que sim, nós podemos tirar do nosso padrão vibratório, da nossa mente, aquelas percepções que
não nos agradam. Nós podemos fazer isso através do nosso desejo, da nossa vontade. Mas os Espíritos esclarecem mais aqui, né? Então, eles dizem que o Espírito vê e ouve apenas o que quer. Mas eles fazem uma ponderação. Isso em geral. Então, o normal é isso. Mas, sobretudo em relação aos espíritos elevados. Quer dizer, quanto mais elevados, mais condição o espírito tem de agir, de ir livrando determinadas percepções, determinados sentimentos do seu padrão vibratório. Quanto mais elevado, mais condição tem de fazer isso. Quanto menos, menos elevado. E por que isso? Os que são imperfeitos, muitas vezes, veem e ouvem a despeito de sua vontade. Por quê? Porque pode ser útil para o crescimento dele. Então, muitas vezes, né, o espírito menos evoluído acaba tendo algumas influências que ele não gostaria, que não lhe agradam, mas elas vêm para o aprimoramento, para o nosso crescimento como ser espiritual que nós somos. Da mesma forma, né, enquanto encarnados, nossos pais nos influenciam para o bem, para nos trazer valores, né, para que a gente seja uma pessoa de bem. E a gente muitas vezes se recusa a ouvir. Eles vão, nos falam, entra aqui, sai aqui, mas essa sementinha foi plantada. Por mais que nós, ainda como espíritos imperfeitos, estamos tentando corrigir essa nossa imperfeição, a gente consegue nos transformar em seres espirituais melhores à medida que vamos absorvendo esses bons conselhos, esses bons ensinamentos. E isso acontece sendo de espíritos encarnados que nos querem bem, querem nos ajudar, como também de espíritos desencarnados, mais evoluídos que nós, que querem nos ajudar no processo de evolução. Então, sobre esse assunto, né, da percepção, da nossa decisão, se a gente ouve, né, se a gente pode afastar percepções que não nos agradam, em regra, sim, podemos. Mas quanto menos evoluído, menor é a nossa capacidade de fazer isso. Mais um motivo para que nós busquemos o nosso aprimoramento, nosso conhecimento, a nossa compreensão das leis de Deus, e vamos nos tornando seres espirituais melhores. Que Jesus possa nos abençoar, nos auxiliar, para que a gente possa conseguir nosso progresso espiritual de uma forma consistente e mais rápida o quanto antes. Que Jesus nos abençoe e proteja a todos. Boa noite. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Saudações a todos os irmãos. A nossa reflexão de hoje está situada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, título Amai os vossos inimigos. O item sobre o qual repousará nosso pensamento, nossa reflexão,
é o duelo. Esse tema está nas instruções dos Espíritos. E essas instruções, é um tema relativamente vasto, foram feitas, né, essas instruções por Adolfo, bispo de Argel, Santo Agostinho, um espírito protetor, Francisco Xavier, que não é o nosso Chico, é um jesuíta, né? E, por derradeiro, Agostinho novamente. E esse tema já é corriqueiro para todos nós, porque, principalmente para os que têm uma idade cronológica um pouco mais avançada, a gente se lembra, né, dos resquícios desse tema no cotidiano das cidades. O duelo é a disputa, né, entre duas pessoas, duas ou mais, que se faz normalmente a pretexto de salvar a honra. É lá dos primórdios da civilização humana. Porque anteriormente, até por carência de um vigor legal, né, um judiciário estruturado, então lá nos primórdios, por exemplo, Idade Média, né, os duelos eram chamados duelos judiciais, porque eram travados, né, por pessoas que tinham discordâncias e travavam o duelo. Aquele que vencesse será tido como detentor do direito discutido. Então, era uma forma legal, né, de resolver os conflitos, percebendo-se ou imaginando-se que o resultado do duelo decorria da providência divina, era uma intervenção de Deus em favor daquele cujo direito assistia. Foi o primeiro pensamento. Depois desligou-se desse pensamento divino e passou-se a uma prática comum, portanto secular, e veio caminhando no mundo inteiro. Começou com os germânicos, na França era comum, na Europa em geral. No Brasil foi praticado com uma certa limitação, e ainda no período colonial ele foi banido. E em 15 de novembro de 1889, quando promulgou-se a República, né, ele foi definitivamente banido pela legislação com o Código Penal de 1890, onde ele foi literalmente proibido, porque entendeu-se que era uma prática nefasta contra a pessoa humana. É um crime, na verdade, porque, sendo a vida um dom de Deus, não nos cabe, como homens encarnados, o direito de eliminar a vida do nosso, ainda que seja inimigo e adversário. Então, esses 4 personagens que aqui falam nessas instruções, eles trazem justamente essa concepção de que o duelo é uma forma retrógrada de vencer as dificuldades ou de resolver as pendências, porque nos leva a expor a nossa vida. E nem toda a questão que se discute é de gravidade tal que justificaria, ainda que em tese, a eliminação da vida do nosso contendor. Então, mas estava sempre ligada ao crime de honra, né? Quando se injuriava alguém, falava-se da vida da filha de alguém, né? A difamava, o pai se arvorava como titular da solução do problema, partia para o desafio e a agressão e eliminar a vida alheia, ou, na maioria dos casos, ser também eliminado. Mas isso tinha um quê de orgulho e de vaidade, porque ainda que ele morresse em razão disso, na concepção daqueles de outrora, teria morrido com honra. E, na verdade, a verdadeira honra que nós temos que desenvolver, cultivar e semear é a honra da autodeterminação segundo as leis humanas, mas sobretudo as leis naturais.
Porque nós sabemos que o duelo, que é esse desafio que leva à morte, ele contraria a lei de conservação, porque uma vida será eliminada através de espada, punhal ou arma de fogo. Contraria, né, a lei do progresso, porque significa retrogradar a nível de costumes no tempo, né? E, sobretudo, a lei de amor, justiça e caridade, porque o mandamento aqui é amai os vossos inimigos. Porque Jesus, não, ao deixar a sua mensagem, disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como a vós mesmos. Então, amar o próximo, ainda que ele tenha cometido um agravo à minha honra, à minha pessoa, é um dever de todo cristão. Então, aquele que busca a saída do duelo para resolver a questão de honra, não está a defendê-la, está a mostrar, né, que a revanche, que a agressão seria essa manifestação dessa honra, quando na verdade a honra de que nós falamos é a honra cristã, é de superar as dificuldades através dos diálogos e a conciliação, né? Então, aqui na primeira manifestação aqui do Adolfo, bispo de Argel, tem uma expressão dele aqui que nos chama a atenção. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. O que ele está nos dizendo aqui, que vingar uma injúria é um crime aos olhos de Deus. Equivale ao suicídio, ao assassinato, porque na verdade é um assassinato a pretexto de uma coisa secundária, embora importante, que é a honorabilidade nossa. Então, depois ele diz aqui, há crime no homicídio em duelo, a vossa própria legislação o reconhece. As legislações modernas impedem, né, proíbem, já dissemos que no Código Penal Brasileiro de 1890, o duelo era tido como crime, né, era tido como ilícito penal, sujeitando o indivíduo a multas ou dependendo até a prisão. Naquela época, a moeda vigorante era réis, né? Contos de réis. Depois basta procurar, parece que está no capítulo 300, de 307 a 314 daquele código. Então já percebemos que o duelo é um atentado contra a vida alheia e a nossa própria. E nós não temos esse direito, porque quem nos deu a vida foi o Criador, e só a Ele cabe definir até que momento estaremos no plano encarnado. Na fala de Santo Agostinho, que é a segunda instrução, ele diz aqui, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também, incontestavelmente, uma prova de covardia moral como o suicídio. O suicida não tem a coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Aí nós estamos falando do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Alguém me ofendeu, eu me julgo no direito de tirar a vida dele como punição, como reação. E há um desequilíbrio muito grande dessas condutas, porque uma coisa é uma fala mal dirigida, às vezes até mal interpretada, e a outra é o planejar a morte do outro. E isso se agrava porque o duelo é aquele encontro premeditado, engendrado para essa discussão, para essa briga com armas, planejado. Muitos deles tinham juízes para
definir as regras, preservar a equiparação de forças. Outros, havia padrinhos, né? Nomeavam-se padrinhos, uma disputa mesmo, patronos, né? Então, o ato mais gravoso que há é justamente esse, do duelo, porque é uma reação premeditada, discutida, até estabelecendo-se regras, diferentemente daquela morte, da chamada legítima defesa, por exemplo, quando nós, reagindo a uma provocação, agredimos a pessoa de imediato, quer dizer, quando naquele momento que estamos vulnerável, ressentido ao extremo, causamos um retorno imediato da reação. Então a gente está no furor, quer dizer, no auge do ódio quando reagimos. É menos culpável do que pensar-se, marcar dia e hora, endereço para que o duelo ocorra. Então é um crime muito mais gravoso. E isso, além disso, Cristo, como o coordenador, o diretor espiritual do planeta Terra, isso fere também, portanto, o pensamento cristão. Porque lembremos-nos de Pedro, quando sacou da espada para defender Jesus, ele solenemente diz: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Então, não use da violência, e aí ele nos prega aí a lei de ação e reação, né? Ele nos diz a lei de ação e reação sob essa ótica aí da agressão através da espada. Então, a lei natural é que aquilo que eu provoco de bem ou de mal vem até mim como resultado de mim mesmo. Então estaria aí, portanto, ferindo esse pensamento cristão, né? Que a gente tem o dever de defender para não só preservar a vida, mas, sobretudo, para difundir a paz no mundo. A outra manifestação aqui está também no Santo Agostinho, na segunda instrução: quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Ele está dizendo, se pagar sangue com sangue, ele diz, quanto sangue nós teríamos que conceder para redimir Jesus do esforço que ele fez para nos salvar? Porque todo sua vida no plano encarnado, todo o seu esforço foi para nos deixar uma lição de amor, pregando o amor incondicional, submetendo-se às violências para nos mostrar que a humildade é o caminho mais fácil e mais pacífico para conquistarmos as nossas realizações espirituais. Então ele diz, se o Cristo cobrasse através do sangue, quanto sangue teríamos que conceder para repor-lhe tudo o que concedeu a cada um de nós? E essa é uma verdade inconteste, porque Jesus veio com essa missão de divulgar a lei de amor, como segunda revelação que foi para nos trazer essa mensagem de amor. Depois diz ele, aqui, só a natureza conferiu ele esse direito, quer dizer, Deus concedeu à natureza o direito de tirar a nossa vida, para se reformar ou reconstruir. É a lei de destruição que vem para reconstruir o mundo, tá? Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Então, o autoextermínio, ainda que a pretexto de defender uma honra, contraria as leis divinas, sim. Como também a eutanásia, a busca da precipitação, do aceleramento do processo de desencarne, fere a lei natural. Porque muitas vezes é na dor que o leito nos impõe, na impossibilidade de locomoção, naqueles instantes finais dolorosos,
é que ali vamos nos redimir dos erros de outrora. Daí a importância de chancelar, de confirmar que só o Criador pode nos retirar a vida. Prosseguindo, fala ainda Santo Agostinho: como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E a um e outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Claro, responderemos: a vida futura é a continuação da vida de hoje. Então, aquela carga, aquela herança que levamos daqui para lá, nós padeceremos lá para repará-la. Prosseguindo, diz ele: e se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas de sangue de seu irmão. Então, é uma violência a figura do duelo. Depois, mais à frente, no item 13, nós temos a manifestação de um espírito protetor, que ele diz o duelo como o que outrora se denominava o juízo de Deus, e nós falamos, que eram as lutas, para as disputas para ver quem tinha razão. O vencedor era tido como uma decisão oriunda de Deus, quando na verdade era pela espada que se definia tudo. É uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Nós temos os duelos modernos, sim, tá? Nós sabemos que os duelos não são só os físicos, aqueles tradicionais e formais. Tem os duelos espirituais, né? E a propósito disso, nós temos esse tema na obra Canais da Vida, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que ele diz: realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas suscitando aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações da animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Então vamos para o duelo mental, que é o duelo moderno, né? Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da terra em que a nossa vida se movimenta. É o sentimento de ódio, né? A ira que mantemos contra os nossos inimigos, a maledicência que trazemos no nosso âmago e que manifestamos em relação àqueles com os quais não concordamos. Aí completa ele aqui: são os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. É o ódio que semeamos através do pensamento. Não raro arrojamo-los, quer dizer, os pensamentos, sem piedade para quantos nos desatendem ao egoísmo. Então, não concordou comigo, é contra mim. Então, sobre ele, o ódio do meu pensamento, meu desejo de vingança, meu desejo que uma doença surja nele. Isso é um duelo espiritual. Endereçamo-lo sem piedade para quantos nos desatendem ao egoísmo. Enviamo-los aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras e concepções. Projetamo-los sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces da simpatia. Detonamo-los contra as pessoas que não nos aceitam os padrões de vivência e trabalho. Então, discordou de nós, descarregamos todo o nosso ódio mental sobre eles, sugerindo intimamente, via pensamento, o desenvolvimento de uma enfermidade grave, desejando a morte, desejando que um filho dele se desequilibre, E ele, por sua vez, talvez, sentindo essa
esse negativismo que exprimimos em relação a ele, ainda que fluídico, nos devolve isso também, talvez em dose dupla. Mas, prosseguindo, Emmanuel fala: e nessa provocação permanente, perante as inteligências desiguais que nos cercam, improvisamos e permutamos males e enfermidades, problemas e obstáculos que, indubitavelmente, se voltam depois contra nós. Então, nessa guerra, normalmente tem um vencedor. Então, essa troca de energia ruim, deletéria, nós vamos nos tornar enfermiços, tal qual desejamos que o outro se torne. Em razão disso, a vida na Terra ainda se encontra muito distante do roteiro de harmonia e de amor para o céu, espera de nossa conduta vulgar. De quando a quando, guerras civis e internacionais são as crises nevrálgicas de nossos duelos cronificados pelo pensamento intemperante e submisso. A paz do mundo começa em nós. Se eu alimento pensamentos deletérios em relação àqueles que me circundam, àqueles que se avizinham de mim, isso se propaga, porque o pensamento é energia. Isso se propaga, se engrandece, contamina o meu lar, o meu bairro, o meu país, e atingimos, cada um, por um efeito cascata, o próprio cosmo, o todo da nossa convivência. E finalizando, diz Emmanuel: mas, assim como as convenções impuseram o repouso da espada entre amigos, quer dizer, as leis, as convenções, não cessou o duelo físico, na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual, em cuja grandeza aprendemos a ver circunstâncias e pessoas no lugar que lhes compete. Entretanto, a verdadeira felicidade no dever de servir com aquele que, pelo reino do amor, não hesitou em aceitar o sacrifício e a cruz por normas de aquisição da paz inextinguível. Ele está nos dando aqui, como é próprio do Emmanuel, a esperança e a certeza. Daí a importância da fé, de que, assim como o duelo físico foi eliminado pelas leis dos homens, também esse duelo espiritual vai ser extirpado à medida que nós desenvolvermos-nos espiritualmente. Daí, portanto, de severa importância assimilarmos o Evangelho do Cristo na interpretação e da forma que a doutrina espírita nos traz. Porque ela é o Consolador prometido. E como tal, nós temos que apaziguar os nossos sentimentos, compreender a importância do semelhante, do nosso semelhante, como irmão, como filho de Deus, e zelar pelo amor no nosso círculo familiar, mas sobretudo junto a todos que nos tocam, junto aos nossos amigos, mas sobretudo em relação aos nossos inimigos. Que esse duelo, que a gente se sente atraído por ele sempre, possamos interpretá-lo como uma necessidade de externar o nosso amor àqueles que nos contrariam e nos perseguem. Então, troquemos a palavra duelo por reencontro. Em vez de buscarmos eliminar o nosso semelhante, vamos inicialmente em pensamento e depois fisicamente abraçá-lo como irmão, filho de Deus. Que o Cristo nos ampare sempre. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação,
pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.